topou, meu. Putz, é muito Meu, louco, é um né? projeto legal, acho que dá pra gente fazer bastante coisa nisso. É, né? E eu A fiquei ideia é pensando, boa, né? a ideia é boa, exatamente. E conta um pouquinho pra gente aí, pra galera que tá assistindo, qual que é a ideia? Então, na verdade, assim, é muito simples. É só falar coisas good vibes, entendeu? Porque tá tão poluído, tão saturado de notícia ruim, de coisa ruim. E só tem dois assuntos, né? Que eu me recuso a falar aqui. E esses dois assuntos eu não aguento mais, sabe? Conversando com outras pessoas, um monte de gente falando, eu tive crise de ansiedade, eu tive crise disso, eu tive crise daquilo. Eu não tava conseguindo dormir, porque ou é isso, é o assunto A ou é o assunto B. Né? E eu acho que isso também é generalizado. E a gente tem tanta coisa bacana, né? E aí eu pensando nos meus amigos mais próximos, obviamente lembrei de você, lembrei de Poranga. Eu vi que a Poranga Nossa, vai participar, né? vai, né? Para trazer uma bagagem legal do seu background aí, dos seus projetos, do seu projeto Menina dos Olhos, que você vai explicar quem é, como ele chama. Que eu conheci só uma pontinha do iceberg dele, né? Eu Uhum. conheci só uma ponta, só, assim, fiz muita pouca coisa no projeto, mas ele é lindo, né? Eu acho que você podia trazer isso até como uma forma de inspirar outras pessoas a fazerem algo pelo próximo, né? Eu sempre gostei muito disso, sabe? De me doar, assim, sem pressão, só por prazer mesmo. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho do cartão de embarque. Claro, eu explico. Então, pessoal, eu sou o idealizador do projeto Cartão de Embarque. Ele é um projeto focado no desenvolvimento humano através da educação. E o foco dele é fazer com que os jovens aprendizes, né, que a gente vai pegar esse público entre 14 e 24 anos é o período dentro da lei, a gente vai pegar de 14 até 22, mais ou menos, para poder trabalhar também, né, a partir dos 22 anos, ele pode ficar mais 2 anos na empresa. Então, são jovens aprendizes. A ideia é fazer com que esses jovens que eles entendam a vida de uma outra forma, né? Então, trabalhar o emocional deles, de forma que eles consigam entender que eles têm capacidade de alçar novos voos, né? Voos diferentes do que eles acreditam atualmente. E as crenças geralmente são balizadas por aquilo que eles vivem, né? Do que eles vivenciam, todas aquelas experiências por onde eles passaram. Então, provavelmente, e o que eu acredito muito, é que a sociedade aonde ele vive, né, aquela comunidade, fala que ele nasceu ali, que ele viveu, que ele vai viver ali, que ele vai ter família ali e que ele vai morrer ali, né? E não precisa ser exatamente dessa forma. Acho que dá para mudar isso. Eu passei por uma experiência dessa no passado e entendo que se a gente trouxer esse conhecimento já na base ali, né, quando ele está começando a vida dele, é provável que ele consiga ter experiências no futuro melhores, que ele consiga chegar em lugares que ele não imaginou chegar, né? Então a ideia é essa. Então a gente vai mostrar os caminhos e dar escolhas, né? Mostrar para ele que ele tem escolhas. Se ele escolher viver ali, continuar ali fazendo as mesmas coisas, tudo bem, mas ele tem capacidade, né? E foi mostrado para ele que dá para fazer coisas diferentes. Então a ideia é basicamente essa. Então a gente Seria vai... mais ou menos assim, olha, você está optando por continuar aqui, mas com conhecimento que existe um mundão lá fora, né? Exatamente, Porque muitas exatamente. vezes a pessoa ela acaba ficando porque ela vai ficando sem ter consciência do tamanho do mundão que tem, né? À disposição aqui, Exatamente. né? Tem gente, eu acredito nisso também, porque eu falei isso várias vezes, né? Todo mundo escolhe. Você não tomar uma decisão é uma escolha, né? Só que ontem eu tive uma conversa sobre uma situação que eu comecei a pensar o seguinte: eu acredito que não escolha é uma escolha, né? Não fazer algo é uma escolha. Só que em determinadas situações você é empurrado pela vida que você não teve escolha. Como que eu falo não ter escolha? Você não pode parar no tempo, né? Então, eu escolho agora ficar parado aqui. É impossível. A vida está me empurrando. Como que a vida está me empurrando? Porque hoje é dia 6, amanhã vai ser dia 7. Eu posso ficar aqui de braços cruzados, hoje, amanhã, semana que vem. Eu comecei hoje. Se eu parar de ficar, se eu continuar com o braço cruzado por uma semana, vai ser dia 13. A vida me empurrou para o dia 13. Eu não fiquei parado. Então, você tem Ou você essas, escolhe ou você é escolhido, né? ou você escolhe ou você é escolhido. Em alguns momentos, você pode.
ter uma escolha de fazer alguma coisa. Em outros momentos, você simplesmente foi empurrado, né? E foi empurrado por alguém, foi empurrado pela vida, porque o tempo está passando. Se não foi pela vida, foi pelo tempo, né? Pelo que o homem conta como tempo. O relógio está passando, então não tem outra opção ou você não realmente não dar o primeiro passo. Você vai ter que dar o primeiro passo para fazer aquilo. A partir do momento que você dá o primeiro passo e começa a entender que há outras possibilidades, aí você começa a ter escolhas, né? Eu queria mudar um pouquinho o assunto de falar o seguinte. Hoje de manhã eu estava pensando no que eu ia conversar. Então, quando eu acordei, eu fiz uma meditação às 6 horas da manhã. Quando eu acabei a meditação, eu comecei a ler um texto que um aplicativo do meu celular recomenda, uma notícia todo dia de manhã, e as notícias são em inglês, eu comecei a ler o texto, né, e falava sobre a Segunda Guerra Mundial. É o Então, BBC? hoje, dia 6, é o aniversário de 75 anos, né, da primeira bomba atômica lá em Hiroshima. Hiroshima. Exatamente. E a matéria falava o seguinte, contava um pouquinho, né, do que aconteceu antes e o que aconteceu depois de Hiroshima. Então, em 1945, né, os Estados Unidos bombardeou Tóquio, que morreram mais ou menos mais de 100 mil pessoas. Eu não lembro se foi 104 ou 140 mil pessoas. Em março. Em maio, as forças soviéticas tomaram Berlim, né, e o Hitler teve o fim dele naquele período, dia 12 de maio, se não me falha a memória. E hoje, em agosto, né, hoje não, né, mas no dia de hoje, lá atrás, os Estados Unidos pediu, né, forçou de certa forma para que o governo japonês se rendesse, não se rendeu, os caras foram soltar a bomba. E depois da bomba pedindo novamente para eles se renderem, o governo japonês não se rendeu, né, e 2 dias depois ou 3 dias depois teve a bomba lá em Nagasaki. O que eu queria dizer é o seguinte, você consegue pensar no momento de recuar? Veja, em Hiroshima, em março morreram mais de 100 mil pessoas num ataque. Na bomba, morreram 70 mil pessoas dizimadas quase instantaneamente, né? Tirando as pessoas que morreram contaminadas com a bomba, Com né? a química, né? Com a química ao longo do período. E mais Nagasaki, que morreram inúmeras pessoas também, dezenas de milhares de pessoas. Imagina que você está nesse momento de tomada de decisão, você está passando por um problema muito sério. Ou você está enfrentando alguma coisa muito séria, boa ou ruim, não importa. Você parou para avaliar qual é o momento de recuar? Imagina, se o imperador japonês tivesse recuado em março, não teria tido tantas mortes, né? 140 mil, tudo mais. Ah, mas ele insistiu num ponto. Veja, eu estou colocando o extremo disso, né? O extremo da guerra. Mas a gente pode tentar trazer isso para a nossa realidade. Qual é o momento que você está fazendo alguma coisa e aquilo está dando errado, e você não está notando que está dando errado, ou você colocou tanto na sua cabeça que era aquilo que você queria, que você vai dando murro em ponta de faca. Né? Internaliza certas coisas, né? Toma certas coisas como verdade, né? E assim, não interessa se o outro está trazendo para você, olha, não dá, não é assim, não faz, já fiz, não tá legal, para, mas mesmo assim, né? Eu sempre falo assim, a gente não precisa provar certas substâncias tóxicas para saber que é tóxico, né? Então, não precisa de ninguém vir falar, né? É igual a pessoa quando ela tem a doença do alcoolismo, né? Do vício. Ela internalizou que ela não é viciada. Eu lido, né, muito com isso e eu percebo quando chega na parte da doença, a pessoa internaliza, não, eu não tenho vício. Então, o primeiro ponto é a negação, né? Então, é a negação, né? E depois daquilo, eu já fiz, já escolhi, eu não vou voltar atrás, né? Pois é. Qual será a vergonha? E eu falo para mim também, quando eu identifiquei isso, né, isso para mim veio como um insight. Quais são os momentos que eu fiquei atacando uma situação, né, ou forçando uma situação, sabendo que a partir daquele momento eu deveria ter recuado, né? Claro, naquele momento eu não sabia que tinha que recuar, mas será que eu passaria vergonha nessa situação comigo mesmo? Será que seria eu dar um passo para trás seria vergonhoso para mim, ou então outras pessoas me julgariam por eu estar dando um passo atrás, né, naquela situação? Todo mundo fala que você está passando por um problema, tenta sair daí, tenta se desligar um pouco daquela situação para você conseguir enxergar o todo, né, e ver o que você não está vendo ali. Tem várias atividades que refletem a tomada de decisão ou resolução de problemas com base nisso.
sai um pouquinho, desgruda daquela situação, olha o que está Ver acontecendo o jogo de fora, né? todo para você tomar a decisão correta. Ver o jogo de fora, né? Exatamente, exatamente. E o que acontece nesse ponto, né, que é tão difícil as pessoas tomarem essa decisão? A gente pode tentar relacionar isso com inúmeras coisas, né? Com política, com coisas em casa, com emocional, com amor, namorado, Familiar, namoro, trabalho. trabalho, lado profissional, né? E aí, né? Como que as pessoas conseguem se entender nessa situação? Hoje o cartão de marca ele está acontecendo ainda, né? A gente está tratando a parte burocrática dele por causa da pandemia. Nós não podemos ter atividades, mas vai chegar num ponto lá na frente que a gente vai pegar aqueles jovens e vai falar para eles o seguinte, cara, nós temos uma baita experiência de vida. Todo mundo que está aqui querendo ajudar vocês. Cabe a vocês agora receber essa informação da melhor forma possível, né? E fazer a expansão da memória de vocês. Ou então vocês não quiserem fazer nada e a vida vai continuar. Né? Hoje vai anoitecer, amanhã vai clarear. Né? Sempre tem uma noite entre 2 dias. Vai chegar num momento que vocês vão pensar, cara, e agora? Né? O que eu faço com a minha vida? Será que você vai começar a trabalhar em cima do seu... Você vai usar a sua experiência passada para tomar as decisões futuras. Isso o coaching tem... A base do coaching é essa, né? Você usar as suas experiências, como o PNL também, enfim. Tem várias técnicas aí que você usa, você avalia o seu passado, né? Hoje você, dado as experiências que você teve, né? Você não é uma pessoa diferente daquilo que você passou. Então, provavelmente, se você se fizer a pergunta, se eu tivesse tomado decisões diferentes no meu passado, como eu estaria hoje? Provavelmente hoje Onde, você né? estaria Onde eu pensando. estaria hoje, né? Onde eu estaria hoje? Eu falei, eu confirmo uma coisa. Hoje você provavelmente estaria fazendo a mesma pergunta. O que teria acontecido se eu tivesse tomado decisões diferentes? E a... Acabou de chegar uma ligação, desculpa. Então é essa a ideia, né? O que você vai fazer lá na frente, né? Você pode traçar objetivos, naturalmente, é uma coisa que a gente vai trabalhar isso, mas com quais experiências você vai conseguir chegar naquele objetivo, se não passando por elas, né? Encarando elas de frente e tentando talvez corrigir aquilo que você considera errado do passado, né? Ou então tentando abrir a sua mente e falar assim, será que esse espaço que eu estou aqui hoje, ele faz sentido, né? Tudo aquilo que eu acredito hoje faz sentido, né? Faz sentido o que as pessoas estão dizendo para mim do que eu sou capaz ou incapaz? Se alguém chega para mim e fala, cara, você é incapaz de fazer isso, mas você vai absorver essa informação como uma verdade absoluta? Ou você vai ouvir aquilo, pensar, avaliar para saber se isso é verdade ou não? Com base no que a pessoa está falando aquilo, qual a atitude que eu tive para que as pessoas pensassem isso também? O que eu tenho que arrumar daqui para frente, né? Exatamente, exatamente. Porque a pessoa está olhando você com as experiências dela, né? Então se você não teve participação na vida daquela pessoa, é uma experiência totalmente diferente e ela está vendo em você alguma coisa que ela não gostou, mas ela tá vendo ela em você ou alguma coisa diferente disso. A ideia é tentar quebrar essas crenças, né? E falar assim, cara, olha, o caminho é esse, né? É esburacado mesmo, a vida é assim, a vida é risco, a vida é difícil, mas dá para andar, né? Não precisa ficar parado. Até porque parado você não vai ficar. Você pode cruzar o braço, como eu falei antes, o tempo vai passar, e vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, você pode estar de braço cruzado ainda. Não tem o menor É igual o problema. metrô da linha vermelha, às 6 horas da tarde. Você pode ficar de braço cruzado, vai te levar, né? Exatamente, você não vai conseguir mais abrir o braço também, né? Depois daquilo. Levantou o pé, não dá mais. O trem vai andar, o trem vai te levar para outro lugar. Pode ser que você nem consiga sair na sua estação. Você está tão preso ali, né? Você vai ter que esperar na próxima estação e pegar um trem para voltar. Será que esse recuo é bom? Tem muita gente que vai pegar trem aqui na estação Tamanduateí, que precisava ir para Paulista, por exemplo, pegava o trem indo para Vila Prudente para pegar o vagão para ficar sentado, né? Porque a estação Tamanduateí era uma estação lotada. Né? Pegava uma estação, andava uma estação a mais para sentar, para depois voltar sentido Vila Madalena. Então, isso é comum, né? Você vem no metrô de manhã, isso era uma já coisa... fazia isso também. Agora, trazer essas ideias para a vida, para tentar ter uma vida melhor,
E uma vida melhor que eu digo é desligar a TV, né? Entender que a TV ela vai te bombardear com informações que dão notícia. Veja, informação boa não dá notícia. Informação Não dá. não dá notícia. Não dá Não notícia. dá. Isso não dá audiência. Não Informação dá negativa dá. dinheiro, não dá Ibope, Não dá né? exatamente, né? Não dá algoritmo. Imagina assistir o jornal das 8h30 da noite lá na Globo, no Jornal Nacional. Quantas coisas boas ele fala? Sem direcionar. Vamos tentar assim. Quais são todas as notícias que ele não direciona? Né? Porque existem 3 formas de contar alguma coisa, né? Uma forma verdadeira do que aconteceu, uma forma com as suas experiências e uma forma que alguém fala, cara, aquilo aconteceu de outra forma. Você que é advogada, confirma isso se eu estiver errado. Que eu ouvi essa história e eu achei muito verdade. Num processo existem 3 verdades. A verdade do réu, Eu sabia, eu tinha certeza. a verdade do réu, a verdade da promotoria e a verdade do juiz, né? São 3 Tem a verdades. É a quarta mesma verdade. situação com 3 verdades. Não, ainda tem a quarta verdade, E qual que é a que é quarta? a verdadeira. Que é a verdadeira, porque cada um está puxando a sua linha. Mas aí eu vou te fazer outra Exatamente. pergunta. Verdadeira para quem? Então. Se cada um teve ali uma experiência, né, E olha a coisa de um ângulo, né? vai olhar a coisa de um ângulo, exatamente. Então, chegar na verdade suprema em cima de todas as situações vai ser uma coisa extremamente difícil. Então, você vai tentar, se você for juiz, você vai tentar usar a lei como base. Se você não é juiz e não tem lei nenhuma como referência, você vai usar a sua verdade. A sua verdade é o quê? Se você morou na roça, por exemplo, você tem lá a plantação, acontece isso, planto feijão, sei lá, em janeiro e colho em abril, nem sei as datas, mas você tem aquele período que aquilo para você é uma verdade. Então você vai colher. Acho que não deve colher em Não janeiro. adianta Janeiro é tempo de chuva. falar isso. Colhe na seca para plantar, para pegar o tempo de chuva nesse meio período aí. Então, como que você vai atuar aí? Cada um vai ter uma verdade, não tem como escapar, né? Como que você vai atuar isso? Como você vai conseguir balizar e balancear todas essas informações de forma a você ter uma vida mais tranquila? Porque naturalmente você tem uma tendência de seguir um lado. Agora, esse lado que você está seguindo está fazendo sentido para você ou não está fazendo sentido? Ele está Tá fazendo sentido. puxando, né? Tem alguém te puxando ou alguém te empurrou para lá? É uma informação sua? É você que pensou aquilo para aquilo acontecer ou aquilo não acontecer? É uma Ou coisa. aqui, o que eu tô vendo muito, assim, é que, assim, por que você pensa assim? Porque falaram pra mim. As pessoas estão perdendo um pouco do senso crítico, né? Eu acho que o projeto ele trabalha mais ou menos isso, né? De deixar com que esses jovens também desenvolvam o senso crítico deles, né? Na questão educacional, principalmente, que é o foco, né? Voltar a ter isso, voltar a ter. Eu penso assim porque eu vi isso, vi isso, vi isso, e é assim que eu deduzi. Ou seja, eu descobri a minha verdade, não a verdade que me falaram. E hoje eu vejo muito isso, sabe? Muita gente sem senso crítico próprio. Porque falaram, aí puxa um monte de coisa, mas como eu não quero falar de nada ruim, mas aí, por isso hoje a gente tem uma explosão de lei de fake news, lei de quê, sabe? Porque ninguém mais tem senso crítico, as pessoas não têm mais a própria vontade delas realmente de fato desenvolvidas, o próprio discernimento delas de fato desenvolvido. Pegando a ideia de um, a ideia de outro, parece que monta uma monografia meio fraudulento, meio Frankenstein na cabeça e toma aquilo como, é assim que tem que ser, então tá bom. Sabe? Não tem mais sensibilidade. E eu tenho sentido muito falta disso. Voltando um pouco pro cartão, quando você falou do cartão, o que eu queria entender? Sim, até para. Eu falei pra você que eu queria dar minha contribuição, né? Lá você vai trabalhar na parte educacional, você vai trabalhar dando cursos, como que vai ser isso? Então, o carro-chefe, que eu chamo de carro-chefe, são a parte emocional. A gente vai fazer algumas atividades com que o jovem entenda como que a mente dele funciona, quais são os tipos de comportamento que ele tem em determinadas situações, auxiliá-lo a criar um objetivo de vida e fazer como que alcança, como que quais são os passos para ele alcançar aquele objetivo. Em paralelo a isso,
teremos apoio psicológico, né? Terão umas terapias com os jovens também, para que eles não se sintam perdidos nessa situação. Que legal. Cursos de oratória, curso de desenvolvimento corporal, tudo focado que ele consiga entender exatamente quem ele é. Paralelo a isso, teremos cursos de idiomas, a gente vai começar com cursos de inglês, cursos profissionalizantes, então, eu não vou falar quais são ainda, porque isso está sendo definido, mas cursos de forma que ele consiga ser adquirido pelo mercado de trabalho como programa Jovem Aprendiz. Então, a gente vai ensinar para ele algumas atividades, né, alguns cursos técnicos, para que ele consiga galgar essas posições. Né? Então, a gente vai auxiliar ele nesses pontos. Em paralelo a tudo isso, nós teremos algumas atividades na comunidade onde nós estaremos instalados. Né? Então, a gente vai chamar a comunidade para trabalhar com a gente. Como fazendo isso? Com palestras, vai fazer, por exemplo, uma situação, um treinamento ali de empreendedorismo, né? Vai mostrar para as pessoas como que eles podem tentar desenvolver aquela moça que faz bolo para vender em casa, ou a outra que faz marmita, como que ela consegue melhorar essa relação, né? Então, a ideia até a linha de produção, a linha de produção dela, né? Menos desperdício, vender mais, exatamente, isso, né? exatamente. Então, assim, fazer com que aquela comunidade ali, ela se movimente, né? Depois e a sociedade cresça também. Nós somos aquilo que nós somos graças à sociedade a que nós estamos, né? Então, a sociedade impacta a gente e a gente impacta a sociedade de alguma forma. A ideia é trazer esses garotos, esses jovens, para trabalhar com a gente ali, né? Nos cursos, só que também que a gente consiga desenvolver a sociedade, que aquela comunidade ali se desenvolva, cresça, né? Cresça no sentido de conhecimento. Terão palestras voltadas do direito também, direito de família, direito de saúde, enfim. N coisas que a gente vai aplicar ali naquele lugar. A ideia é fazer que todo mundo cresça, né? Então, nós também, que nós estamos aplicando essa atividade, a gente também espera crescer, a gente quer dar um pouquinho da experiência que nós temos. E eu não falo que a minha experiência é correta. Eu acho que a minha experiência pode ajudar alguém. Vai ajudar todo mundo? Provavelmente não, né? Eu acredito muito em insights, eu tenho muito insight. Né? Então, igual hoje, eu estava lendo o texto e me veio na cabeça, mas por que o cara não recuou? Né? Em que momento? Se eu tivesse lido aquele texto ontem, talvez ele não tivesse feito sentido. Esse insight, eu não teria vindo, mas veio hoje. Insight, né? Não entendi. Não teria esse insight. Exatamente. Então, a gente tem certeza que algumas pessoas a gente vai conseguir fazer com que elas entendam essa situação e elas consigam mudar. Outras não, né? Mas é um trabalho, não mudou hoje, mas pode ser que daqui a alguns anos ela entenda a importância dessas coisas e ela mesma mude sozinha, né? Sim, então, leve adiante para a pessoa que está do lado dela. Eu não estou na vibe ainda, mas aprendi isso. E a pessoa que está do lado tem um insight também. Olha, eu estou nesse momento. Porque também cada um tem o seu momento, né? Eu acho que isso também precisa ser respeitado, né? Cada um está no seu momento. Agora eu realmente estou no meu momento executivo. Então, beleza, eu vou me transformar. Porque o que eu vejo também, Lu, muita gente quer mudar, mas é aquilo que você falou. O meio onde vive dá uma puxada, né? Dá uma limitada, né? Por que eu vou mudar? Tá todo mundo assim igual aqui? Mas ela não pensa dessa forma. Eu não vou mudar porque ninguém aqui muda, todo mundo é igual. Na verdade, não, você muda porque você não consegue nem ter a ideia. Exato, isso aí aquilo tá dessa forma. Isso vai meio que instintivamente. Exatamente. Ó, você conhece constelação familiar? Eu fiz uma vez uma palestra com a Cornélia Bondekamp. Acho que ela é alemã, ela vem aqui em Mogi. Ela é fera. Foi lindo. A constelação familiar, ela mostra mais ou menos isso. Ou, né, eu não sou especialista nisso, estou dando do que eu conheço. Ela quebra os vínculos entre as gerações, né? Então, você pode fazer isso como? Você viu que a sua família, o seu núcleo familiar, né, seus pais, irmãos ou avós de seus pais, os irmãos e toda a sua linha, a sua sequência, ascendência. Eles têm a sua ascendência, né? Mas assim, para baixo também, né? Você vai, em um momento, se transformar em avó, você pode ver que o seu neto está com o mesmo comportamento que as gerações anteriores. Pode ser um comportamento bom ou pode ser um comportamento ruim, né? Ruim no sentido assim, cara, não mudou nada.
As pessoas são exatamente o que foram há 100 anos atrás, se aquela linhagem segue aquele mesmo padrão e não conseguiu sair daquilo. Eu procurei um instituto aqui em São Bernardo do Campo, eu não vou falar o nome dele para não gerar problemas, mas é um instituto bem grande que atua com assistencialismo, né? Tem escola, tem cursos no contraturno, eles entregam cestas básicas, auxiliam algumas comunidades. Eu fui apresentar o projeto para eles. Eu achava que eles eram pequenos, mas eles eram enormes, eles são enormes. E conversando com a presidente daquele instituto, eu expliquei para ela, né, o que eu queria apresentar. Ela falou assim: Luiz Fernando, essa ideia é sensacional, porque nós surgimos aqui há 40 anos. Naquele tempo, nós ajudávamos pais e filhos, né? Hoje, nós ajudamos os avós, pais, filhos. Né? Nossa, E provavelmente vai ser os netos, depois os bisnetos, porque as pessoas não saíram daquela situação. Elas continuam lá. Né? Então, não houve crescimento, houve aquela linhagem. O que eu acredito da constelação familiar, me perdoe se alguém é aplicador ou não, porque eu não conheço tão a fundo assim, mas eu esse tenho conhecimento colegas que são, superficial para colegas mim advogados explica que muita são. coisa, que é ele vai conseguir quebrar esses vínculos, né? De você entender que ó, você é você graças aos seus pais e à comunidade, mas o que é dos seus pais é dos seus pais. Então você deixa o que é dos seus pais com eles e você leva só o que é seu, energeticamente falando assim, né? Uhum. Os conhecimentos, tudo que você é hoje é graças a eles, mas tem coisas que você não precisa levar deles, né? Sei lá, se Sim. eles se eles brigavam muito, por exemplo, por que você tem que ficar brigando muito com o seu par, né? Por Uhum. que você está vivenciando essa questão de brigas, né, de intrigas, de discussões? Porque provavelmente você está espelhando aquele relacionamento que você tinha como experiência, né, que era qual? Que o exemplo, né, não como experiência, mas como exemplo, que era qual? É aquele que você conhecia. Então hoje você tenta buscar exatamente a mesma coisa. Então, Psicologicamente, tem que ter esse discernimento primeiro para conseguir quebrar esse ciclo, a gente pode tentar né? mostrar também essa parte e deixar que ele quebre sozinho. Talvez ele não vai quebrar com a gente. Uhum. Mas a ideia é falar Uhum. assim, cara, você não precisa seguir fazer exatamente a mesma coisa. Quando você quer buscar um objetivo, né? Você fala assim, eu quero comprar um carro. Tá bom, vou comprar um carro. Quero comprar que carro? Uma Ferrari. Você vai ficar a vida inteira trabalhando para comprar uma Ferrari, mas você não fez os objetivos para alcançar lá, né? Então, talvez se você conseguir escrever no papel mesmo, ou se você tiver uma mente bem aberta para conseguir fazer isso, você coloca lá, quanto custa a Ferrari? A Ferrari custa R$ 1 milhão. Então, quanto eu preciso começar a trabalhar, quanto eu preciso começar a receber por mês para alcançar R$ 1 milhão? Talvez você trabalhe a vida inteira e não vai ganhar R$ 1 milhão. Então, tira esse projeto da sua vida, né? Pega um mais fácil, não vou comprar uma Ferrari, vou comprar um carro mais barato. Aí, ou então fala assim, não, beleza, então eu quero ganhar muito dinheiro. Tá, o que eu preciso fazer para ganhar muito dinheiro? Né? Quais são as profissões que dão muito dinheiro? O que eu gosto de fazer? Né? O que eu gosto de fazer? Dá dinheiro? Dá muito dinheiro? Ah, dá, então eu vou começar a fazer. O que eu preciso fazer para ter a minha profissão? Preciso de uma faculdade? Não preciso da faculdade? Quais são os passos? Eu preciso, quero um carro de 1 milhão daqui a 10 anos. Eu tenho que começar a ganhar 100 mil por ano agora. Que eu compro 100 mil agora, no ano que vem eu não posso ganhar 100 mil, eu tenho que ganhar 200 mil. E vai dobrando o salário, vai triplicando o salário, vai colocando objetivos de forma que você alcance aquele objetivo. Coloca uns mini Objetivos objetivos, né? tangíveis, né? Sempre tangíveis. Não vai inventar de Tangíveis, né? colocar, quero comprar um carro, quero comprar uma carreta, adoro, quero um caminhão enorme, É que, na aquele verdade, mais top, assim, só que eu não tenho habilitação E, que é para dirigir. a Falando, primeira coisa é tirar a carta. Eu falo isso. Toda vez que você tem uma meta, você tem que saber o caminho até chegar nessa meta, que são os pequenos objetivos que você falou aí, né? exatamente, exatamente. Assim, não adianta, minha meta é tal. Mas para eu chegar lá no tal, é onde vem também algumas frustrações, né? Mas eu acho que o ter o conhecimento, que é a base de você ter autoconhecimento, né? Ter esse senso crítico de você mesmo, saber que existe um mundão aí para você explorar, é o primeiro. Porque, consequentemente, depois vem todas essas possibilidades, né? Porque a pessoa precisa entender que ela pode ter tal coisa. Eu posso sair daqui, eu posso aprender um idioma novo, eu posso. Porque o que a gente vê quando você fala em comunidade, muita gente não tem essa noção. Eles acham que não pode. Tem gente que tem medo, que dá ousadia, tem gente que tem medo. Ah, não, mas pra quê?
Ah, não, isso aí não é pra A mim. a zona de conforto é Quantas vezes eu confortável, né? ouvi isso? Oi? A zona de conforto é confortável, né? Por que que eu vou sair de lá? Ah, ela é muito desconfortável. Então, mas esse é o seu pensamento, né? Tem muita gente que fala assim, ah, tá bom aqui, meu. Faço isso É, aqui todo então, dia, tô tranquilo, eu conheço tudo, né? Eu sou uma pessoa muitas que no frustrações, né? passado eu queria ter muito controle das situações. Não que eu queria controlar as pessoas, mas eu evitava fazer coisas que eu não conhecia com medo do resultado. Porque podia ser que eu não aguentasse o resultado, né? Meu, o resultado é novo, o que eu faço com isso? E a questão do medo desse resultado, por exemplo, não é você encontrar uma coisa, um resultado diferente, e agora? O que eu faço com isso? E Né? daqui pra Tipo, frente? é você descer num ônibus num ponto que você nunca viu, falar, para que lado que eu vou? Não, deixa eu voltar pro ônibus, que se o ônibus foi, ele volta, né? Você está num lugar diferente, como que eu seguro isso? Como que eu seguro essa situação? Você vai ter que encarar Uhum, aquilo, né? E a zona de conforto dá esse poder de você não precisar segurar coisas novas, você pode continuar segurando aquilo que você já conhece. uhum. A ideia é, por isso todo mundo fala, tem que crescer, imaginando que a zona de conforto é uma ilha, né? Então, o que é uma ilha? É uma porção de terra É, cercado já, de água. isso aí. Pensa numa ilha pequenininha, desse tamanhozinho assim, nada demais. O que tem em volta? Água. Água. Cresce 1 metro de linear de terra na ilha, o que a ilha faz? Ela cresce. O que cresce junto? Ao contato com a água. Se antes a ilha tinha 10 metros de litoral, quando você cresce ela, Agora ela. vai aumentar para 20 metros de litoral, né? De Uhum. circunferência, vamos chamar assim. Então, De sempre vai diâmetro. aumentando ela. Então, a sua zona de conforto vai ficando maior. Quanto maior a sua zona de conforto, você pode ficar brincando dentro dela. Ah, hoje eu estou Uhum. fazendo essa live aqui. Isso para mim, essa gravação, isso para mim é uma coisa que no começo do ano é extremamente difícil de fazer. Hoje eu Exato. posso ficar, ah, não quero fazer a live agora, eu vou fazer daqui a pouco. Porque eu estou navegando nos pontos que eu tenho conforto. Que o meu conforto é não fazer. O meu conforto inicial era não fazer. Ah, mas agora eu consigo fazer extremamente confortável. Beleza. Eu posso ficar andando, vou lá, faço, estou confortável e volto para o ponto que eu estou. Né? Eu não preciso ficar batendo lá toda hora. Chega uma hora que não adianta ficar batendo naquilo que você também não adianta. Que não... A minha zona de conforto foi sempre ficar desconfortável, o que também me causa muitos problemas, porque eu acabo sendo meio ousada nas coisas. E aí eu acabo tendo muitas não frustrações, né? Assim, poxa, não deu, sabe? Então eu tô sempre perquirindo. Às vezes eu percebo que eu preciso dar uma freia, Então, sabe? mas aí o que eu estou pensando agora que você poderia fazer o que eu estou fazendo, eu dependo de outras pessoas, porque se você depende de outras pessoas, a sua frustração é porque ninguém está te acompanhando. Porque você é uma pessoa que não gosta de ficar muito na zona de conforto. Na verdade, eu também não gosto, Também mas não. o exemplo que eu dei foi só que você consegue andar dentro Sim. dessa zona. Uhum. Então, se eu estou fazendo muita coisa, né? Todo dia eu estou fazendo uma coisa diferente. Coisa diferente. Vai chegar um momento que eu vou estar sozinho fazendo. Por quê? Porque ninguém dá conta de me acompanhar. Eu posso ter Tá. alguém hoje me acompanhando, amanhã vai ter que ser outra pessoa, porque a de hoje não acompanha mais. Né? Daqui uma semana, outra pessoa está me acompanhando. Por quê? Porque as de ontem não vão acompanhar mais. Então, talvez, qual a expectativa que você poderia colocar quando você tenta fazer muita coisa diferente? Mostrar para alguém ou só, não, estou fazendo porque eu tenho prazer de fazer isso? Eu só vou ficar sentada no sofá. Ó, pensa, você vai chegar, Sério. um dia você pode estar sentado no sofá assistindo Netflix, um seriado bem bacana. No outro dia você pode estar quebrando todos os seus paradigmas. No outro, você fala assim, ah, não vou sentar no sofá e não usar isso como uma culpa. Ah, anteontem eu estava no sofá não fazendo nada. Ontem eu fiz um montão de coisa, quebrei todos os paradigmas. Hoje eu vou ficar sentado no sofá com culpa? Não. Você ficou andando dentro da sua zona de conforto. E andar na zona de conforto imagina que você está construindo uma casa, né? Você constrói toda a parte de baixo da casa. O que você fez? Você ficou no sol, né? Ficou andando na área, no chão de terra ainda, tomou muito sol. No dia seguinte, você colocou a laje. Né? Você não precisa começar a construir a parte de cima de uma vez, seguindo a sequência. Ah, vou ficar aqui, vou fazer todas as colunas, parede, vou encher a laje. Você pode sentar na parte de baixo, na sombra, e falar assim: agora eu vou aproveitar um pouco aqui também. Vou ficar aqui, por quê? Porque eu já sei como faz. Então, amanhã eu vou e faço a parte de cima.
Vou E relaxar. sem culpa. O ponto é não sentir culpa. Sim. Você faz isso. Ah, não tem. Até deveria ter um pouco mais. Tem Não muita se culpa. culpe. Não se culpe. Mas o que é legal, assim, arrependimentos não, são zero mesmo, assim, de tudo, sabe? Até do que deu errado mesmo. Passei por algumas frustrações, tal, principalmente só de trabalho. Minha vida é trabalhar, trabalhar, Deixa eu trabalhar. só fazer um comentário. O Zoom grava por 30 minutos, se não me engano, ou 40, né? A gente está quase no limite aí. É? Provavelmente ele vai cortar. Eu não marquei a Ah, hora que a tá. gente começou, então ele deve estar para cortar nos Também próximos não. minutos. Eu acho que ele avisa. Ele manda uma mensagenzinha, não manda? Olha que coisa. Quando a coisa é verdadeira e natural, é assim, ó. Vai acontecendo. Eu nunca fiz até o limite, eu não Vai sei. acontecendo. É a primeira vez que eu estou gravando, então vamos embora. Se cair, Vamos embora. pessoal, foi um Ele manda prazer. A gente mensagem. se encontra no Obrigado. próximo. Despede agora e segue A aí. gente vai. Hora Isso que é cair, desmarcação caiu. do segundo coluna. Mas então, é isso. Não, mas eu gostei, Lu. Assim, eu precisava ter esse sacode também até pra mim, pra você, né? Eu acho que é bacana a gente ter essa troca. Mas eu acho que a coisa mais bacana do projeto, cara, que foi tudo, né? Que o ponto inicial dessa conversa é isso, é despertar isso nas pessoas, esse autoconhecimento de quem ela é, o que ela pode fazer, o que ela por hora não pode fazer, né? Ter, porque dá muita vezes a gente vê os jovens com tanto potencial, tanta inteligência, e eles não conseguindo se desenvolver, né? Ou indo para um rumo que não é interessante, né? Você falou alguma coisa, mas o seu microfone está no mudo. Ai, desculpa, eu apertei o mudo sem querer. Então, pode ser que a pessoa não saiba exatamente para onde ela está indo também, né? Ela pode estar sem rumo, né? Em algum momento ela vai conseguir identificar o que ela tem que fazer. Tem pessoas que estão perdidas até hoje, mas enfim, né? A gente pode tentar fazer. Não adianta nem. Se a gente ver que a pessoa está sem rumo, pode ser que ela esteja sem rumo na nossa visão, mas não na visão dela. Na visão dela, ela pode estar seguindo o caminho dela. Né? Você consegue dar um pausezinho na gravação? Só para atender uma ligação? Deixa eu ver aqui. Dá um pause na. Foi. Oi, obrigado. Nossa, isso do ofício, né, gente? A hora de trabalho. Faz parte do jogo. Mas é o que eu falei, é tudo muito verdadeiro, né? Então, mas Então, o que eu vejo é isso, sabe? Eu acho que a gente tá sempre uma constante, né? Mas, até tiro por mim, assim, eu com os meninos aqui no escritório, eu tento sempre levar para eles o que eu aprendi, o que não deu certo, para que eles não repitam, né? Os passos que eu escolhi, é, as atitudes que eu tomei no trabalho mesmo, para que eles não repitam e caiam no mesmo erro, de forma a ajudar na absorção do conhecimento, né? Eles estão aqui para trabalhar, para aprender, né? E às vezes eu percebo que tem muita gente que não sabe nem para onde ir, sabe? Não sabe como começar. E a gente com muito potencial. Tô falando de jovens, né? E quando eu lembro disso, eu lembro do projeto, você me contando, meu, esse negócio aí tem que tipo, ganhar o mundo. Tipo aquele projeto que tem dos, dos flautistas, que tem aí em São Paulo, como que é o nome? Projeto Meu Guri. Eu não sei se você conhece. É um projeto lindo que trabalhou crianças, né, desde pequenininho nas comunidades. E, meu, teve gente que deu certo e tá voando. Tem gente que foi embora morar na Europa que tá tocando em orquestras imensas. Tem gente que não gostei da música, mas ele conheceu, né? Ele conheceu, viu que tinha uma possibilidade. Olha, eu conheci o meu guri, por causa do meu guri, hoje eu tô formando na faculdade, sabe? Então, eu acho que esse tipo de iniciativa vai além dos bancos acadêmicos, né, e consegue realmente fazer uma modificação na vida da pessoa, nem na vida do profissional. E eu acho que o cartão de embarque, assim, é lindo, né, o ideal, o que você idealizou dele. Agora é botar para tocar e mudar esse cenário de coisa ruim, de notícia ruim, muito jovem indo para um caminho que não é bacana, né?
que a gente percebe que muitas vezes é por falta de saber que existem outras possibilidades, Sim, né? a gente concorda com isso, a gente acredita bastante nisso. É por falta Ele não de sabe oportunidade. que E falta caminho de política pública, né? Porque falta. se Ah, chega falta um monte de na coisa, né? Fundação Casa, Se a gente for não, se chega pensar na nessa Fundação Casa, situação, meu, é muito triste. é uma situação que acontece há gerações, né? Então, as famílias já estão desestruturadas há muito tempo, elas continuam sendo desestruturadas, serão desestruturadas ainda por muito tempo, porque os exemplos que esses jovens têm não são exemplos bons, né? De ser alegre. A pessoa, existe um termo que a minha psicóloga já usou, que fala assim: qual o prazer na dor? Né? Você está fazendo uma coisa que você sabe que isso não faz bem para você, mas se você continua fazendo, né? E qual que é o prazer que você está tendo fazendo essa coisa? O que aconteceu? E é difícil identificar que você está tendo prazer na dor. E não é que seja um prazer na dor, sou masoquista, estou sentindo dor física. Não, não é nada disso. É você ver que tem uma situação te fazendo muito mal, mas você não consegue sair dela. Né? E isso vai demorar muito tempo ainda para a gente conseguir mudar. Então, quando eu Mas tiver é aquela coisa, né? Ah, eu tô acostumada já com essa dorzinha nas costas, tá tudo bem. E vai indo, né? Não vai buscar ajuda para tentar melhorar essa situação, situação física. Ah, mas não tem hospital, não tem médico no posto de saúde. Cara, mas se você ficar sentado em casa, aí que não vai ter mesmo, né? O único médico que vai vir vai ser o do SAMU para te buscar quando precisar fazer alguma. Vai buscar o seu corpo, vai dar o óbito na sua casa. Que bom, né? Você fez aquilo que você queria, que era morrer em casa, não dando nem trabalho para os outros. Então, é um ponto que você precisa, que nós precisamos, né, pensar já na próxima geração, né? Ou na próxima geração, ou a que está aí, né, que está nascendo agora, então nos nossos filhos. Eu não tenho filho, mas quando tiver, eu vou ter que pensar nessa situação também. Então, é uma coisa, como que a gente pode fazer para conseguir que eles entendam que eles podem ter, sim, vidas felizes, né? Se ele vai ser rico, se ele não vai ser rico, é outra história, mas procurar o ser feliz, né? Buscar ao máximo colocar o amor para fora, né? Identificar aquilo, falar, olha, eu amo de verdade, eu amo conseguir colocar os sentimentos, que hoje muita gente estamos saindo estamos num momento de transição onde, por exemplo, os homens não podem falar que amam, né? Porque lá atrás, se o homem falasse, eu te amo, eu choro se você for embora, coisa assim, era uma situação, era ofendido, né? Absurdo. Era um absurdo, né? O homem não chora e tudo mais. A gente está vivendo uma transição desse tempo, né? Então, a tendência aí é que as coisas melhorem, né? Mas a gente tem que como que as coisas melhoram? Elas não vão melhorar sozinhas, né? Ou a gente ajuda esse processo, você identificar aonde você está e quem que você consegue ajudar ali, né? Para fazer com que aquilo aconteça. Lu, você tem que contar comigo. Tem que falar assim, eu preciso tanto de você no cartão. Me chama. Faz qualquer coisa, faz até lanche. Vou Tá bom, lá, eu vou pedir o pensar em lanche alguma pra coisa molecada. boa. Pô, legal. Você vai pensar? Porque a Você gente não falou, tem vou pensar? atividade ainda. A gente não está sem atividade ainda. Não, mas quando tiver atividade, eu vou pensar, não, a Ada tá aqui, me Não, interessa pra você. Quer colocar hoje, antena, hoje não tem atividade, mas quando eu estiver lá, eu vou falar, você pode vir para cá. Pode sair é isso daí onde você aí. está e pode vir para cá, que o negócio vai ser legal. Nossa, vai ser lindo. Vai ser assim. Eu fiquei. Saí, aquele dia que eu saí da sua casa, a gente veio conversando, eu e o Ben no carro, e assim, admirada, né? Porque você fala, seu olho até brilha, né, Lu? Do cartão, Trilha. né? É, Meu, isso assim, é uma das poucas coisas que eu acredito é esse projeto. Eu acredito que realmente ele pode ajudar, né? Se eu tivesse tido essa ajuda talvez lá atrás, onde eu estaria hoje? Não faço a menor ideia, né? Talvez eu estaria fazendo a mesma pergunta. Mas provavelmente as experiências que eu vivenciei nesse período teriam sido mais agradáveis. Não que tenham sido ruins, mas eu teria absorvido mais da experiência, né? Então, entendi. eu tive experiências ruins, tive experiências boas e tive experiências normais, experiências gerais. Eu teria absorvido toda a parte boa das experiências. Melhor. Talvez sim, talvez não. É difícil argumentar isso agora, né? Mas eu acredito que se as mentes forem abertas lá atrás, enquanto elas estiverem ainda em tempo de conseguir mudar o futuro e fazer um futuro melhor, é aquilo que a gente precisa correr atrás e fazer. Ai, Lu, ó, obrigada por você super topar comigo,
né? Me ajudar nessa minha desintoxicação. Eu tô Não, porque você pensa, eu sou advogada, então eu já vivo num ambiente que as pessoas não vêm me trazer boas notícias. Elas só Elas vão quando esperam que precisa eu resolver um lhes dê boa problema. notícia. Então, assim, já foi o que eu escolhi, né? Mas conviver, né, com tanta notícia ruim, sabendo que existe tanta notícia boa, existe tanta coisa, putz, legal pra caramba pra gente trocar, né? Eu, por exemplo, comecei a fazer crochê, comecei a fazer artesanato. Tá ruim pra caramba o meu crochê. Tá uma Mas tudo tem um porcaria. começo. Tudo tem Tô um começo, uma costurando, comprei uma máquina de costura. Tá péssimo, mas tá lindo, entendeu? É o que me ajudou. Tô fazendo uma coxa de retalho lá, tá horrível. Mas eu vou fazer ela com o maior, tô fazendo com o maior carinho, sabe? Tá desse tamanho assim já. Então, assim, fazer essa troca e mostrar justamente isso, as experiências boas, né? Então, assim, a minha experiência dessa pandemia, dessa quarentena. Tive um momento ruim, um momento de ataque de pânico, ataque de ansiedade muito forte, que me levou a outras coisas, que me levou a sentar e pensar, não, eu preciso voltar a ser a Ada legal, que é good vibes, que gosta de passar isso, né? E quando eu conheci você, Poranga, e um monte de amigo que está comigo fechado nessa, um querido professor meu ex-professor vai vir também, ele nossa, ó, presentão de Deus na minha vida, e vocês toparam, foi a resposta de que tá certo, é isso aí, né? Agora é o momento da gente fazer esse compartilhamento, é o que você falou, o mundo está numa mudança, né? Em que as pessoas não precisam só ou não mais de dinheiro ou comida, elas precisam de alimento para a alma, né? E quem tem um pouquinho desse discernimento pode passar para diante, sua tela está congelada. Ah, minha câmera travou aqui, você tá me ouvindo? Tô vendo que você tá sem piscar, fiquei com medo. A minha câmera travou, né, mas eu tava ouvindo tudo que você tava falando e eu só já arrumei ela aqui, tá bem agora. Então, mas é isso, é alimentar a alma alheia, alimentar a nossa alma, porque eu acho que quando a gente doa a lei da doação, né? Das 7 leis espirituais para o sucesso de Deepak Chopra, que é o livro que eu mais curti assim, na minha vida, ele dá as 7 leis espirituais para o sucesso. Que sucesso? O sucesso da felicidade, da prosperidade não material, né? De você consigo e porque o resto tudo vem, né? E uma dessas 7 leis é a lei da doação. Então, toda vez que você doar, você vai receber. E quando a gente doa, a gente recebe muito mais do que aquilo que a gente doou. Né? Então, a ideia do projeto, a ideia dessa troca da gente fazer essas gravações e jogar na rede para ajudar quem vai assistir essa loucura nossa aí, é isso. Né? E É doar para a gente também tem vários ter. livros que falam sobre isso. O livro do Napoleão Hill, que falava que é a Lei do Ah, eu Triunfo, tenho. ou as 16 Leis do Sucesso, que As é 16 baseado leis nele de também. sucesso, A né? última lei é a Lei de Ouro, né? Fala assim, ajuda o outro, né? Resumindo ela, bem resumida. Ajuda o outro, faz aquilo faça com o outro aquilo que você quer que faça com você. É exatamente esse mesmo contexto. Então, É tem isso várias aí. vertentes que falam exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque isso é um ponto positivo. Muita gente falando esse tipo de coisa porque o negócio funciona. Só que Porque é nem verdade, né? E são nem os Zé Manés, né? São os caras. Não é a gente falando, né? São os caras os absurdo, caras, né? exatamente, os caras já tiveram estudos sobre É, os livros e tudo mais, e todo mundo vê que aquilo funciona. Enfim, é. né, são coisas que é difícil fazer com que as pessoas façam, mas se a gente fizer o nosso, a gente começa a movimentar o nosso coletivo, né? E depois cada Isso. um vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que no Fica uma momento que engrenajona aí. todo mundo fez. Se a gente quer mudar o mundo, a gente tem que tentar mudar, começar pelo nosso mundinho, né? Exatamente. Acho que é isso, né? Não dá pra gente salvar as baleias se meu colega eu tô vendo que meu colega precisa de mim aqui agora. É claro que eu quero salvar as baleias, né? Mas eu preciso primeiro salvar as pessoas que estão do meu lado, que tá aqui, tá mais fácil, né? Primeiro aqui, depois eu vou lá no Ártico salvar as baleias, né? E a gente vai um mundinho de cada vez, né? Dentro das nossas possibilidades. Exatamente. Lu, Eu acho acho que deu nosso time, não deu aí? já passou de meia hora, 40 minutos aqui, já passou. Jura? Só que ele tá marcando para mim que tá gravando. Só se a hora que eu Ah, pausar tá. aqui e perder tudo, a gente vai ter que gravar de novo. Mas vou fazer o teste então, eu vou parar a gravação daqui a pouco.
Eu agradeço muito por ter me convidado para isso. Eu adorei. Vamos conversar de novo em outro momento. Passa aí pelos seus Sem entrevistados. dúvida. Volta para mim, porque a gente vai falar sobre outro tema. Sim. E vamos que vamos, meu. Bola para frente. Essa pandemia É vai isso muito aí. tempo ainda. Vai ter assunto para boné para falar. Isso. E quando passar, você tem que vir para Mogi, né, Lu? Talvez eu vá Me dá uma antes, mas a ideia gente também. conversa. É. Por Mas a gente favor, conversa. tá? Um Então, beijão, viu? obrigado por tudo. Sigam o projeto Cartão de Embarque no Instagram. Teremos novidades lá em breve. Vocês vão curtir bastante. É isso aí. É Valeu, isso aí. pessoal. Beijo, Lu. Beijo, Ada. Tchau.